Muito bem, jovens, vamos resolver mais uma questão da lista 4. Questão 4, questão do Cefet. A questão mostra um bloco de massa conhecida, de 5 kg de massa, em repouso sobre uma superfície horizontal. O coeficiente de atrito entre a superfície e o bloco tem os valores fornecidos ali. O estático vale 0,30 e o cinético vale 0,20. Num certo momento, aplica-se então ao bloco uma força de 12 newtons, como mostra na figura, horizontal para a direita. O G na região é de 10 metros por segundo ao quadrado e ele quer que você determine nessa situação em que a força de 12 newtons é aplicada, quanto vale a força de atrito. A primeira coisa que a gente faz aqui é representar as forças que atuam sobre o bloco. A gente tem o peso, peso, vale a pena escrever aqui, peso é massa vezes gravidade. Como o valor da massa é 5 kg e o G vale 10, a gente tem para o peso o valor de 50 newtons. Além da força peso, como ele comprime a superfície reage, empurra para cima, é a força normal. Além disso, como o bloco agora está submetido a uma força horizontal para a direita, surge ali sobre ele uma força horizontal contrária à tendência de movimento, que é a famosa força de atrito. Ele quer saber quanto vale essa força de atrito. Ora, a primeira coisa que nós temos que fazer é verificar qual é a força necessária para colocar o bloco em movimento. A força necessária para colocar o bloco em movimento tem que ter um valor que seja maior que a força de atrito estático máximo. E essa força de atrito estático máximo vale μ estático vezes força normal. Na figura é fácil perceber que na vertical essas forças se cancelam. A força normal e a força peso vão se cancelar. A força normal, então, se ela tem que cancelar o peso, ela vale 50 newtons. Substituindo, então, no valor da força de atrito estático máximo, a gente encontra o seguinte, força de atrito estático máximo, coeficiente de atrito estático, que vale 0,30, vezes a força normal, que é 50. A gente, então, descobre que a força de atrito estático máximo, 0,30 vezes 50, 15 newtons. Então, é necessário uma força superior a 15 newtons para poder colocar em movimento. Como a força F vale 12 newtons, menos do que 15, podemos escrever aqui, a força F é menor que a força de atrito estático máximo. O que vai acontecer? O bloco ele se mantém em repouso. E se ele se mantém em repouso, significa dizer que a força na horizontal também tem que ter uma cancelando a outra. A força resultante na horizontal também tem que ser zero. Então a força F tem que ser igual à força de atrito. Ou simplesmente a força de atrito que está atuando ali é igual à força F. Como a força F vale 12 newtons, então a força de atrito, que é igual à força F, também vale 12 newtons. Ou seja, a resposta é a letra B. Bom, vocês viram que nós não utilizamos aqui o coeficiente de atrito cinético. E se a força F fosse maior que a força de atrito estático máximo? Se a força F, por exemplo, se a gente chegar e falar, a força F vale 20 newtons, quanto vale a força de atrito? Nesse caso, se a força F é maior que a força de atrito estático máximo, o atrito que vai atuar é o atrito cinético, porque aí o bloco se movimenta, há movimento relativo entre as superfícies, aí a força de atrito é a força de atrito cinético, que é o μ cinético vezes força normal, 0,2 vezes 50, então seria de 10 newtons, ok? Mas não é o caso. Nesse caso, a força de atrito ela é igual à força F porque ele não entra em movimento. Ou seja, força de atrito igual a força F, que vale 12. Ok, jovens? Resolução de mais uma questão. Um abraço.